Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Cá estou eu aqui, Isabela, para falar com vocês sobre... Vocês sabem, né? Eu gosto de falar de temas, assim, da vida. Temas que vão ajudar a sua vida, você como pessoa a melhorar, a evoluir. Coisas que eu apliquei e estou aplicando na minha vida. Acho que vou aplicar até eu morrer. Que são coisas que me ajudam a ser um ser humano melhor. Então, esse podcast não é só sobre coisas aleatórias, mas também para te ensinar coisas ou para compartilhar conhecimentos e reflexões que eu acho que está muito em falta hoje em dia, né? Vocês não percebem isso? Tipo, hoje em dia a gente vê muita coisa que é fútil mesmo, que não... Porque tem coisa que as pessoas acham fútil, mas não é. Tipo assim, moda. Tem gente que acha fútil, mas depende de como você aborda, né? Então, você pode abordar de uma forma para transformar as pessoas, o olhar delas sobre elas mesmas, o posicionamento delas. Ou você pode abordar de uma forma que é só, olha minha bolsa, olha meu sapato, olha isso. Então, depende de como você aborda. Nenhum tema é 100% fútil. Mas a gente enxerga que cada vez mais existe futilidade e conteúdos rasos. Então, eu já acho muito foda de você estar aqui assistindo um podcast, ouvindo um podcast, caso você esteja ouvindo, que vai trazer, assim, conteúdos mais densos, conteúdos que vão te fazer pensar, que vão te agregar em alguma coisa. E eu acho que essas são as pessoas que mais acabam tendo sucesso na vida. E sucesso tem várias definições, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto de uma frase do Ícaro, que ele fala assim: não existe concorrência. Porque você vê que 90% das pessoas na internet não se aprimoram em nada. Tipo, passam o dia consumindo conteúdo que não vai ajudar em absolutamente nada na vida dela. Não tá trabalhando para construir um futuro. Fica gastando tempo tempo e energia em lugares onde não vai ser bem utilizado esse tempo e energia delas. E ao mesmo tempo, são pessoas que, quando você não se aprimora, quando você não busca trabalhar com algo que vai te dar uma tranquilidade financeira e buscar aprender coisas, né, que vão te ajudar como ser humano, e tem outra pessoa que está fazendo isso, não tem concorrência sua com essa pessoa. Tipo, essa pessoa vai passar o carro em você. Então, eu já acho muito foda que você tá aqui, sabe? Eu acho muito foda que você tá assistindo. Provavelmente esse não é o primeiro episódio que você tá assistindo. Ou se for, provavelmente você vai assistir outros episódios, ouvir outros episódios desse podcast. E eu acho que isso vai agregar muito na sua vida. Então, assim, parabéns. Parabéns por ser uma das pessoas que tá passando o carro na concorrência. Então, vamos lá. O tema de hoje é autocontrole. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano. A gente tem muita dificuldade de se autocontrolar em diversas situações. Você tem dificuldade de se autocontrolar quanto a vícios, seja o vício em comida, o vício em bebida, o vício em cigarro, o vício em acordar tarde, o vício em falar palavrão. Não estou falando que é necessariamente ruim, mas vício. O vício em falar mal dos outros, ou vícios que a gente tem na vida. Então, a gente tem dificuldade de se livrar desses vícios porque a gente não tem autocontrole. E a gente tem no fundo, só que a gente acaba durante a vida perdendo isso. Por quê? Existe um livro muito legal que chama O Poder do Hábito. Esse livro, O Poder do Hábito, fala muito sobre construção de novos hábitos. E ele fala que existe um looping, assim, né, do hábito, que ele fala que você tem um gatilho, aí você estabelece uma rotina, um novo hábito. Então, a raiz de tudo, se tem esse livro, se você quiser, leia, é bem legal, mas a raiz de tudo, eu não queria falar do livro, né, mas a raiz de tudo é assim: você constrói um novo hábito com base na sua rotina. Então, a gente tem gatilhos que ativam esse hábito. E, ao mesmo tempo, a rotina que vai criar os hábitos. Então, por exemplo, quero parar de fumar, por exemplo. Quero parar de fumar. É muito mais fácil você parar de fumar se você muda a sua rotina do que parar de fumar se você não muda. Então, tem pessoas que passam anos tentando parar de fumar sem mudar absolutamente nada na rotina dela. Então, assim, eu quero muito parar de fumar, mas você continua com a mesma rotina. E aí você tem os gatilhos. Então, por exemplo, vamos supor que você sempre fuma de noite. Eu e o Lu, a gente fumava narguilé, né? E a gente parou. E paramos porque a gente mudou o nosso hábito. Foi por isso. Porque a gente tinha esse hábito de chegar à noite. E eu nunca mostrei isso em rede social, porque eu não acho que é uma influência boa para as pessoas. E aí a gente chegava à noite, a gente acendia lá o narguilé e fumava os dois
toda noite. Era o nosso momento. Então, o nosso momento era fumar o narguilé, ficar conversando, ouvir uma TV juntos. Era isso. E aí era muito difícil parar, porque quando vai chegando a noite, você espera que dentro da sua rotina e do hábito tenha ali o fumo aliado com parte da sua rotina. Então, se você continua assistindo filme, conversando à noite, na mesma posição, no mesmo lugar onde você fuma, vai ser muito mais difícil você tirar o hábito, porque o seu cérebro, ele tá automatizado a entender os gatilhos como uma necessidade. E aí te gera um desejo gigante. Então, o que a gente fez, por exemplo? A gente, primeiro de tudo, o Lua quebrou, né, o narguilé. Mas antes disso, pra realmente parar, eu parei primeiro, depois ele parou. Então, antes disso, pra gente parar, eu comecei a trocar. Então, por exemplo, antes de dormir, eu ia pro quarto, ao invés de ficar na sala, por exemplo, tá? Ia pro quarto, ou na sacada, depende de onde a gente ia e tal. Mas eu ia pro meu quarto, e aí eu via um negócio sozinha, e depois eu encontrava ele e fazia alguma outra coisa. Então, eu inseri um novo hábito que quebrou esse hábito que ativava esse gatilho de querer fazer as coisas. De querer fazer essa coisa específica que era um vício que eu queria largar. Então, vamos supor que você sempre fuma cigarro de manhã com um cafezinho. E aí você condiciona o seu cérebro a, todo dia de manhã, quando eu vou tomar meu cafezinho, eu tenho que ter o cigarro junto. Mas, e se você tirar esse café da manhã, o cafezinho da manhã, e você inserir esse café, sei lá, no meio da tarde, ou quando você chegar numa empresa, você troca e de manhã você acrescenta um hábito que não vai ser compatível com fumar, por exemplo. Então, você vai fazer uma caminhada, ou você vai na academia, ou você vai ler um livro, ou alguma outra coisa. É mais fácil do que você só tirar e continuar com a rotina igual. O que eu tô querendo dizer com isso? O que o hábito tem a ver com autocontrole? Que autocontrole, por si só, é muito difícil se não está aliado a um hábito ou se não está aliado a uma fé. Então, eu gravei um podcast com a Karima, que vocês viram. Ela é muçulmana e ela estava me explicando sobre a religião. Vocês viram? Caso você não tenha visto, pelo amor de Deus, coloca aqui em cima, tá? Pra pessoa poder clicar e assistir, porque é o melhor episódio que eu fiz até hoje. É o melhor episódio desse podcast até hoje. De verdade, tipo, assiste. Tá muito, muito bom. Nossa, tá muito bom. Tipo, assistiria 1000 vezes. Eu acho que eu já assisti umas 2 ou 3 vezes. E eu tava no momento de tão bom que foi. Então assista. E ela tava falando sobre a religião dela, né? Que é o Islã. Tem várias, por exemplo, várias coisas que ela tava falando. E uma das coisas... Várias delas, na verdade, uma não só. Uma só não. Várias coisas dentro da religião, o objetivo é te ajudar a não cair na tentação. Então, por exemplo, ela não pode ficar sozinha com um homem numa sala que não seja o marido dela, ou eu acredito, ela não falou no podcast, mas eu acredito que ela também pode ficar sozinha, sei lá, com o pai dela, entendeu? Com o pai, com os filhos, com o irmão, eu acho que familiares, assim. Acho, não tô afirmando porque eu não falei com ela. Mas não pode ficar sozinha com um homem que não seja, tipo, o marido dela dentro de uma sala. E aí você olha de fora, às vezes com um olhar preconceituoso, e fala, nossa... E o homem também não pode ficar sozinho com uma mulher que não seja a esposa, tá? Então, é algo mútuo. Não é só a mulher que não pode e o cara pode. Não, os dois não podem. Por quê? Porque dentro da religião, e eu acho que para todos nós, né, em senso comum, traição não é algo bom. Traição é um pecado. Então, você trair uma pessoa que você ama é um pecado. E aí, dentro disso, essa proibição que é segurada pela fé é algo que dá forças e autocontrole para a pessoa. Então, dá assim, garante para a pessoa um autocontrole, porque ela vê um propósito em cima daquilo, ela tem uma fé que sustenta aquilo, e ajuda a pessoa a não trair. Então, por exemplo, qual vai ser o desejo que você vai ter por uma pessoa ou de trair com uma pessoa se você não pode nem tocar nela? Então, não pode dar oi com 2 beijinhos, nem tocar. Você não pode nem tocar nela. Você não pode conversar e coisa e tal. E muito menos ficar sozinho num cômodo. Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a probabilidade de você trair é muito mais baixa. Então, ajuda a você não cometer coisas ruins. Então, o autocontrole, uma das coisas que segura esse autocontrole é você ter fé, por exemplo. Então, se você tem fé numa religião específica e nessa religião diz que você não pode
trair, que é o exemplo que eu peguei, você sustenta e você mantém esse autocontrole de uma forma muito, muito mais forte do que se você não tivesse essa fé, se você não tivesse essa força mais forte do que esse desejo. E isso também serve, por exemplo, para propósito de vida, eu acredito, tirando um pouco isso de religião. Então, propósito de vida. Se você tem um propósito que é muito claro na sua cabeça, quando eu digo propósito, não é assim, acabar com a fome mundial. Óbvio que a gente quer que termine a fome mundial, mas isso não é algo que você sozinha vai conseguir atingir em vida. Se conforme com isso. Você vai conseguir mudar a vida de uma pessoa, 2, 10, 20, 1000, sei lá. Mas você não vai conseguir mudar um planeta inteiro sozinha, entendeu? Então, beleza. Então, você traça um propósito para sua vida. Vamos supor que o meu propósito seja dar melhor condição de vida para os meus filhos. Então, no meu caso, esse é um grande propósito da minha vida, tá, gente? E aí, eu acordo um dia e eu não quero trabalhar. Não quero. Só que o autocontrole envolve muito também disciplina. Para mim tá assim, lado a lado. E aí eu não quero trabalhar. Então eu quero tirar esse controle que eu teria da disciplina e quero fazer o que eu quiser. E aí eu volto pro meu propósito. Peraí, mas o meu propósito não era entregar a melhor condição de vida para os meus filhos? Eu não vou conseguir fazer isso sem trabalhar. Eu vou ter que trabalhar. E aí isso me mantém no caminho, firme. Só que só isso, só a fé e só o propósito, eu acho que não são suficientes para você ter o autocontrole em todos os aspectos da sua vida. Principalmente porque nós somos seres muito impulsivos. Eu acho que isso aliado com hábito e rotina. Então, você pode enxergar também que tem, falando de novo da Karima, ela fala que tem o hábito, porque está também dentro da religião, que ela precisa fazer 5 orações por dia. Então, ela tem o hábito de fazer essas 5 orações. Para quê? Para sempre estar, ao longo do dia inteiro, estar conectada com Deus. Estar conectada com Deus, agradecer com a religião dela, lembrar da fé dela. Então, olha como é mais difícil você cometer pecados quando você tem um hábito de orar 5 vezes por dia. Você vai pensar no hábito, aí você ora e aí você se relembra de tudo que essa religião significa para você. Entendeu? Então, quando você coloca o hábito, é mais fácil de você ter o autocontrole. Só que eu acho que é o hábito aliado ou a uma fé que está ligada a uma religião, por exemplo, e não precisa só estar ligada à religião, às vezes é fé em algo maior, uma fé que você tenha, ou ligado a um propósito, ou ambos, que é cereja do bolo. Você ter fé em algo maior, você ter propósito na vida e você ter uma rotina e hábitos que vão sustentar e te ajudar a manter isso. Então, autocontrole, eu vejo muitas pessoas falando sobre você precisa se autocontrolar, mas de uma forma muito subjetiva. E eu gosto de ser prática, eu sou uma pessoa prática. Eu gosto de devagar e pensar nas coisas, mas eu gosto também de pensar e trazer, assim, uma visão prática das coisas. Gente, melhor sou eu de meia, falando tudo isso séria, mas de meia aqui colorida. Mas, enfim, uma outra coisa também que eu acho que envolve esse papo de autocontrole é assim, a gente tem uma tendência a descontar nos vícios que saem do nosso controle. Então, descontar nos vícios ou descontar em algo que a gente sabe que não vai fazer bem pra gente, emoções. Então, por exemplo, eu tive compulsão alimentar durante uns 2 anos, assim, mas bem, bem pesada. Tipo, bem pesada, tanto que foi na mesma época que eu desenvolvi bulimia. Então, não foi uma época legal pra mim, foi uma época muito conturbada. Tive durante um bom tempo, 2 anos não, foi mais tempo ainda. Então, eu tive durante bastante tempo isso e era muito difícil pra mim. Essa compensação, essa falta de controle. O que mais me pegava era a falta de controle. Eu não tinha controle sobre mim mesma. Controle sobre comer, o controle sobre fazer aquilo que me fazia me sentir bem, o controle sobre querer uma saúde melhor. Então, eu não tinha. E a pior coisa nessa época pra mim era sentir que eu não tinha controle nenhum sobre mim mesma. Então, assim, que tipo de pessoa eu sou se eu não consigo controlar a mim mesma? Eu me sentia fraca. Eu me sentia impotente, sabe?
Eu me sentia muito mal. E aí, o que mais pegava pra mim não era o tanto que eu tinha comido ou deixado de comer. Era a sensação de fraqueza. A sensação de eu não conseguir. Então, era dia após dia e era uma sensação avassaladora de eu não conseguir. Não consegui me controlar. E quando eu parei pra perceber, né? Então, você precisa de muita reflexão. Eu indico terapia. Eu não fiz terapia, mas eu indico fortemente que você faça terapia. Porque talvez eu gostasse de ter feito, né? Talvez fosse me ajudar a perceber isso antes e não ter sofrido tanto. Mas a terapia e a autocrítica, que é um papo para outro podcast que eu vou falar de autocrítica, te ajudam a enxergar que, na verdade, você não come pela comida. Você não come porque você quer comer a comida, no caso de uma compulsão alimentar. Então, assim, quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Comer uma barra de chocolate não é compulsão alimentar. Tô fazendo a dieta certinho. Meu Deus, tive compulsão. Eu comi McDonald's. Não é compulsão alimentar. Não fala besteira. Não fala o que você não sabe. Compulsão alimentar, eu vou falar para vocês o que eu fazia. Só para você entender como você talvez não tenha. Ou identificar talvez que você tenha, tá? Não é só comer muito. É uma falta de controle. Vou explicar e aí vocês vão entender. Durante o dia, eu tentava manter a pose. Eu comia bastante, tipo assim, na hora do almoço. Eu sempre estava comendo alguma coisa, sempre tinha que estar mastigando durante o dia. Então, eu não fazia refeições completas. Tipo, eu não comia arroz, não comia arroz com feijão, não comia batata. Não comia carboidratos durante o dia, porque eu fazia um esquema de compensação na minha cabeça. E aí, comia lá legume. Aí, comia sempre, por exemplo, balinha. Aí, eu comia uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. De comer um saco desse tamanho aqui, aqueles bem jumbos de balinha em, sei lá, 1 hora. Tá? Eu comia uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. E precisava estar mastigando o dia inteiro. Então, chiclete, tipo aqueles potes de Mentos, sabe? Que tem o chiclete. Eu comia o pote inteiro também em cerca de 1 hora. Porque eu comia um, aí tirava, pegava outro. Comia, tirava, pegava outro. Comia, tirava, pegava outro. Eu tinha, então, essa compulsão, essa necessidade de estar mastigando. Até aí, ainda não é compulsão. Já mostra um padrão de compulsão. Porque você não tem controle sobre o que você vai comer. Por exemplo, hoje em dia que eu tenho controle e hoje em dia que eu mudei meu hábito a ponto de não ser um sacrifício pra mim, se eu for pegar uma balinha, eu como uma. Tipo, eu como 2. E aí eu não vejo mais graça. Então, só pra vocês entenderem, não é comer uma balinha, 2 balinhas ou 10 balinhas, tá? E aí, o que acontecia? Então, durante o dia eu segurava as pontas, porque as pessoas estavam vendo. Então, eu não gostava, porque isso era uma fraqueza minha. E aí, eu não comia, criei esse padrão de rotina. Chegava de noite, que meus pais iam dormir. Então, por volta, sei lá, das 9 horas, que eles iam pro quarto, eu ia pro meu quarto pra dormir. Aí, eu começava a comer. Então, você tem a vergonha porque você sabe que aquilo é uma fraqueza sua. Primeiro de tudo, não é você ir com os amigos no Mac e comer bastante. Porque você tem vergonha disso que você está fazendo. Você sabe que é errado. Só que mesmo sabendo que é errado, você não tem controle sobre aquilo. Então, o que eu fazia? Chegava lá umas 9 horas da noite, eu ia pra geladeira e ia procurar tudo que tinha, primeiro de comida gostosa, besteira. Tipo assim... primeiro eu comia as coisas que eu gostava. Não, primeiro eu tentava comer coisa saudável. Então, ia lá, aí começava. Castanha, tem castanha. Fruta, tem fruta, comia. Aí eu chegava nos chocolates. Então, por exemplo, comia um pote de castanha, comia 2 maçãs, uma banana amassada com sei lá o quê. Aí depois eu começava a comer balinha, chocolate, sorvete. Tudo isso seguido, sem parar. Imagina você comer tudo isso seguido... Imagina você comer tudo isso seguido na mesma noite, sem dar pausas, tá? E aí eu comia, por exemplo, e quando eu falo sorvete, 1, 2, 3 potes de sorvete. Aí comia o sorvete, aí depois comia biscoito, o biscoito que tinha, depois eu comia amendoim. Isso é uma noite comum de uma pessoa com compulsão. Depois eu comia amendoim, dava facilmente umas 5, 6 mil calorias para mais, assim, o que eu comia em questão de horas. E aí, comia o amendoim, aí eu tentava parar, ficava, tipo, desesperada, quero dormir, vou parar, tal. Não conseguia, voltava e fazia, sei lá, uma pipoca, aí comia um miojo. E aí, depois, chegava num ponto que eu já tinha comido tanto, e a necessidade de comer pra tapar esse buraco emocional, que eu já cheguei a comer 2, 3 horas da manhã, onde tava todo mundo dormindo,
arroz frio da geladeira. Tipo, pegar o arroz frio e começar a comer, tipo, com a mão. Então, comer um chocolate não é a porra de compulsão, entendeu? Por isso que me revolta. Porque não é compulsão. Se você não chegou a comer tudo isso que eu falei, mais a merda do arroz frio da geladeira e se sentiu um lixo depois, mas você não conseguiu parar, então quando ele ultrapassa o prazer e vai até um limite onde você vê que aquilo é você completamente descontrolada. Tipo, o racional nem entra mais em jogo, porque você não pensa mais sobre o que você tá comendo, se aquilo faz bem, se faz mal, se você gosta, se não gosta, qual é o gosto. E aí, eu desenvolvi a bulimia também, porque entrava num padrão de compensação e eu achava que precisava vomitar. Então, eu achava que eu precisava vomitar depois. E também não tinha controle sobre isso. As pessoas às vezes olham e falam, é só não fazer, é só se controlar, é só fazer dieta. Não quer fazer dieta. Mas é um problema emocional e psicológico. Está aliado ao hábito, está aliado a uma fé, está aliado a um propósito. Então, era um momento que eu não tinha fé, eu não buscava Deus da forma como eu busco hoje. Eu não tinha propósito. Então, eu trabalhava na marca, óbvio, mas eu não tinha o propósito que eu tenho hoje. Não tinha propósito, eu não... Estava na época que eu estava no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do colegial, não sabia o que eu queria fazer. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, então isso também teve uma parcela grande dentro desse cenário. Eu não tinha ajuda psicológica. E eu tinha hábitos e uma rotina que era moldada para isso. E como que eu comecei a mudar? Eu comecei a mudar inserindo hábitos saudáveis dentro da rotina. E aí não é de cara. No primeiro dia eu continuei com a compulsão, mas o que eu fiz? Eu acordava cedo antes de ir para a escola, eu me forçava, eu ia na força do ódio, mas eu acordava cedo. Pra vocês terem noção, eu cheguei a acordar feliz às 4:30 da manhã, durante 1 ano e pouco. Acordava às 4:30 da manhã, ia, fazia uma caminhada, fazia um treininho na academia do prédio, que era aberta assim, você só pegava a chave, fazia um treininho, aí tomava um banho, ia pra escola, chegava na escola 7:30, mais ou menos. Aí eu assistia às aulas, voltava pra casa, às vezes eu ia correr, ia fazer alguma coisa. Eu comecei a mudar a minha rotina. E aos poucos, inserindo os novos hábitos, eu comecei a entender e mudar essa relação minha. E comecei a utilizar muito a autocrítica. Eu sou uma pessoa extremamente pensativa, uma pessoa extremamente autocrítica. Eu não tenho problema de assumir erro. Então, essas foram as coisas que me ajudaram a passar por isso. E quando eu engravidei do Léo, parece que deu uma chave, virou 360 na minha cabeça. Tipo, virou uma chave que nunca mais desvirou, graças a Deus. E hoje em dia eu tenho um hábito que não cabe certas coisas dentro do meu hábito. Dentro da minha rotina, por exemplo. Certas coisas não cabem. Por exemplo, sei lá, beber. Beber não cabe dentro da minha rotina. Não tem como eu beber dentro da minha rotina. Então, é mais difícil que eu perca o controle se dentro da minha rotina não tem espaço para esse vício. Mas vamos pegar um exemplo. Se dentro da sua rotina você sai com os amigos, segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Você só não sai, sei lá, quarta e quinta. Não. Você só não sai quarta ou só terça e quarta. Mas você sai quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E aí você sai, você vai para um ambiente de balada, você vai para um ambiente de barzinho, você vai... Não tô falando que você não pode sair, mas presta atenção. Você vai e tal, e sempre resenha, sempre amigos. Você não tem a rotina saudável, então você acorda tarde, porque você acaba trocando o dia pela noite. Acorda tarde, isso e aquilo. E a minha rotina hoje, eu acordo, eu vou pra academia, aí eu trabalho, gravo, fico com os meus filhos, do almoço, isso e aquilo. Fico com os meus filhos até que chega a hora da noite, que normalmente eu tô gravando. Então, eu tô gravando isso pra vocês, são 9 horas da noite. Então, a gente vai, faz a rotina noturna, coloca eles pra dormir todos os dias, sábado e domingo, inclusive. Coloca eles pra dormir, começa a gravar, grava, até que eu vou pro quarto, vejo uma série, um filminho, estudo um pouco e vou dormir. Quem você acha que é mais propenso a se tornar alcoólatra, por exemplo? Que é uma pessoa que tem descontrole sobre o álcool. É essa pessoa que sai todos esses dias. Ou que tá sempre fora, tá sempre... Por quê? Porque a rotina dela é propícia para esse vício. É propícia para esse descontrole. Então, entende que a rotina é a raiz de tudo? E aí, ok, tem pessoas que podem sair pelo trabalho.
Então ela sai para poder fazer, sei lá, networking com as pessoas, porque ela trabalha com pessoas, ela precisa de pessoas. Então ela sai muito, mas ela sabe que o propósito dela ali não é beber. O propósito dela ali é fazer conexões com as pessoas, porque ela precisa trabalhar, porque ela tem um propósito de comprar uma casa própria, ou de poder viajar ao mundo, ou de poder melhorar na empresa. Então não é só sobre o hábito também, é sobre o propósito que você tá. Então, se você não tem propósito e tem um hábito ruim, é muito fácil você ter descontrole. Se você não tem propósito, você não tem fé e você tem um hábito e rotina ruim, é muito fácil você ter um descontrole. Então, o primeiro ponto para você ter autocontrole é você mudar a sua rotina. Porque você pode mudar a sua mente, mas são poucos que, mudando a mente, a mentalidade, conseguem realmente mudar um hábito sem mudar a rotina. Quantas pessoas você não conhece que falam, amanhã eu já vou parar de fumar? Se a pessoa não muda a rotina dela, os hábitos, ou tem um propósito maior, por exemplo, encontra na fé, na religião, um sentido de vida que segura ela para não cometer aquilo, é muito provável que ela vá voltar. Muita gente a gente conhece assim, muitas pessoas. Por isso que eu falo que assim, autocontrole para mim é isso. Outro tipo de autocontrole, xingar os outros. Fala mal dos outros. Tem gente que não consegue segurar para si mesma. E em tempos de internet a gente vê muito isso. Então, galera que vai lá na foto de outra pessoa para xingar a pessoa do nada. Odiei seu cabelo. Nossa, você tá muito feia, sua escrota. Aí você fala, você tem... Jura que o nível de autocontrole que você tem é tão baixo que você não consegue manter uma opinião para si mesmo? Essa pessoa provavelmente é uma pessoa com baixíssimo autocontrole em todas as outras áreas da vida. É uma pessoa que não tem disciplina no trabalho, que provavelmente não consegue manter nenhum tipo de relacionamento duradouro com as pessoas. É uma pessoa que provavelmente tem muitos vícios. É uma pessoa que provavelmente está infeliz com a própria vida. Porque o autocontrole, ele te mantém são. O autocontrole, a rotina, a fé, o propósito, ele te mantém são, te mantém uma pessoa saudável, te mantém uma pessoa feliz. Te mantém uma pessoa com vontade de viver. Entendeu? Então, assim, e vai para uns lugares, para uns buracos, assim, muito mais fundos do que a gente imagina, né? Então, o Luan conhece várias pessoas, inclusive, que, enfim, né? Tiraram a própria vida por conta de vícios e drogas, enfim. Então, não é só sobre você ter um hábito ruim que você gostaria de mudar. É sobre você não entregar a sua mão num descontrole completo. Não entrega a sua mão. Não se contente, presta atenção nessa frase. Não se contente a ser nada menos do que você pode ser. Se você pode ser uma pessoa melhor, se você pode ser uma pessoa que se controla, se você pode ser uma pessoa com uma rotina que vai te levar para onde você quer chegar, não se contente em ser nada menos que isso. Não se contente em ser médio. Não se contente em não conseguir superar os seus vícios. Porque você pode. E aí tem gente que fala, mas eu não consigo. Você consegue, você só não está fazendo do jeito certo. E tendo paciência. Se você encontrar uma fé, se você encontrar o seu propósito, e assim, um propósito intrínseco, se lembrar todo dia. Coloca alarme no celular para te lembrar do propósito 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Para piscar assim, ó, seu propósito é construir a melhor vida possível para os seus filhos. Fique firme. Imagina, você tá com aquela leseira lá e você vê isso, você fala, não, é verdade. E aí você muda a sua rotina em cima disso, você consegue. Você sozinho, sem mudar a rotina, sem fé em algo maior, sem um propósito, você não consegue mesmo. É muito difícil. Muito. Ainda mais que quando a gente fala de vícios, né? Que eu tô falando, por exemplo, de drogas ou de transtornos mentais. A gente não tá falando só da vontade, do querer. A gente tá falando de vícios biológicos. Então, até um transtorno psicológico, você tem uma necessidade biológica de descontar aquela sua sensação no vício. Então, tipo, o vício no açúcar, ele é um vício tanto quanto o vício na cocaína. Tanto que quando eu era viciada em açúcar nesse nível que eu falei pra vocês, que eu comia... Vocês têm noção do tanto de açúcar que tem numas balinhas, tipo, sei lá, 7 Belo. Vou pegar qualquer uma, mas eu comia azedinha muito.
Então, azedinha. Vocês têm noção que aquele saco grande, não aquele pequeno, aquele saco grande, que é aquele saco de festa, o tanto de açúcar que tem dentro de um saco daquele é um vício tanto quanto outras drogas, sabe por quê? Porque você cria resistência igual. Assim como cigarro, assim como café, assim como álcool. Eu, por exemplo, eu não bebo álcool. Se eu tomar um copo de gin, eu vou ficar bêbada. O Luan também, ele não bebe normalmente. Mas na época que você bebia muito, né, amor? Um copo de gin não fazia nada com você. Não fazia nada. Até hoje, se ele toma um copo de gin... Ah, não, hoje já te dá uma baqueadinha, né? Hoje você tá mais fraquinho. Meio copo, ele já fica mais baqueado. Então, assim como todo vício, você cria resistência. Então, o açúcar, por exemplo, que você acha... Ah, não, mas açúcar não é vício. O açúcar, por exemplo, imagina como... eu lembro nessa época que eu comia muito açúcar. Tipo, era viciada num nível... Muito viciada, muito. Porque para você conseguir comer o pacote inteiro, você tem que ter um vício tão forte que você tem uma resistência bizarra. Só pra vocês terem noção, hoje se eu como 1, 2 no máximo, eu já fico meio enjoada. Agora imagina que lá no pacote tem 100, 200, 150, sei lá quantas milhares de balas tem. Então, 2 para 100, tá? São 50 vezes mais de resistência. E aí eu fui tentar parar de comer açúcar. E eu tentei parar da noite pro dia. Tipo, vou fazer promessa. Nossa, vou parar. Só que eu fiz uma promessa em vão, porque eu não tinha fé, né? Quando você faz uma promessa com fé, você tá segurando aquilo que eu falei. Você tá tendo um propósito maior com aquilo. Mas eu fiz uma promessa aí, porque eu vi que as pessoas faziam promessa. Mas fiz promessa pra ninguém, né? Porque se você não tem fé, você vai fazer promessa pra quem? E aí fiz promessa e tal. Os primeiros dias da desintoxicação do açúcar, os primeiros 4 dias, eu cheguei a ter calafrio, de suar frio, eu tive febre, eu tive extrema irritabilidade, de tipo a pessoa falar oi e eu querer matar a pessoa, mas irritada num nível que eu não conseguia ficar perto de ninguém. Eu fiquei extremamente triste, tipo uma tristeza que eu não sabia explicar de onde vinha. Eu fiquei com insônia. Então, eu não conseguia dormir e eu nunca tive insônia na minha vida. Então, esses são padrões de desintoxicação de um vício. Então, não ache que o que você tá ali, você fala, mas é que eu como todo dia, mas é que eu acho que isso não é vício. Porque não é droga, que nem as drogas que as pessoas falam. É uma droga. Café é uma droga, gente, é cafeína. Entendeu? Não é tão ruim quanto outras drogas, mas é uma droga, ué. Aceita, ou você consegue parar de tomar café agora, hoje. Você que toma, sei lá, 5 xícaras de café por dia, você consegue hoje. Vai parar agora, para. Não toma nunca mais. Vai ser muito difícil. Você vai acordar, você vai sentir o cheiro, você vai ficar... Meu Deus do céu, eu preciso tomar agora. Vício. Entendeu? Então, assim, o autocontrole é você aliar a fé, propósito, com rotina e hábito. E não aceitar ser nada menos do que você pode ser. Você pode ser muito melhor do que você pode imaginar. Não afirme pra você que você não consegue. Eu não tô falando que é fácil. Mas eu tô falando que é possível, entendeu? Então, assim, por exemplo, isso que eu tô falando do vício de açúcar. Eu fiquei, aí falavam que a cada 21 dias você conseguia mudar um hábito, né? Tipo, se você ficasse 21 dias sem. Eu fiquei 21 dias sem, não mudei minha rotina, voltei a comer. Eu fiquei com uma resistência menor? Fiquei, mas voltei a comer. Então, não é sobre só a necessidade física e biológica. É sobre a necessidade mental. Se você alia um vício que você não tem controle, e o vício pode ser de falar mal dos outros. O vício, sei lá, você fala mal dos outros para se sentir melhor sobre você mesma. Para você sentir um alívio da tristeza que você sente às vezes. Aí você fala mal dos outros. Isso também é um vício. E quando você não muda os hábitos do dia a dia, quando você não muda a sua rotina, você continua tendo a dependência emocional do hábito. Entendeu? Como é complexo? Então você precisa se desintoxicar quimicamente, mas não só isso. Você precisa mudar a sua rotina, estabelecer uma fé ou estabelecer um propósito que seja mais forte e maior do que você. Tem um autor assim, ele é um cara que estuda a mente, e ele chama Viktor Frankl. E ele é judeu, e ele viveu na época do Holocausto.
E ele foi para assim, alguns dos piores campos de concentração que a gente já ouviu falar, tipo Auschwitz, e alguns outros que eu não lembro o nome de cabeça. E ele sobreviveu, escreveu um livro que é Em Busca de Sentido. E ele fala lá muito, e ele fala com propriedade, né? Ele não fala sobre alguém que estudou o Holocausto, ele viveu aquilo. E ele estabeleceu isso sobre o sentido da vida. E ele fala muito de propósito. Então ele fala assim, quando a pessoa tinha, que ele observava lá nos campos, né? Quando a pessoa tinha ainda um propósito, então ela ainda tinha um motivo para viver que era maior do que todo o sofrimento que ela estava sentindo, ela conseguia se manter viva. Se manter, note que não é ficar viva, porque ali era uma situação que não cabia só a pessoa, mas ela conseguia se manter viva. E aí ele falou que percebia que quando acabava um ciclo e quando acabava o propósito da pessoa sentir que precisava viver, e pode ser nas menores coisas, por exemplo, quando terminava o último cigarro, ou quando terminava, sei lá, o último livro, ou quando a pessoa não conseguia mais enxergar lá fora um motivo, por exemplo, falecia a pessoa que ela amava. E ela via aquilo, então ela imaginava que iam conseguir sair vivos daquilo e viver uma vida. Quando morria esse propósito, a pessoa não conseguia mais se manter viva. Era muito mais provável e acontecia muito mais da pessoa acabar morrendo antes. O que isso comprova? Comprova que o propósito, ele segura a gente, ele mantém a gente firme. E quando é um propósito genuíno da sua vida. E quando é um propósito que você quer mais do que tudo. Você tem que querer mais do que tudo. Você tem que querer mais do que acordar tarde. Você tem que querer mais do que o cansaço. Você tem que querer mais do que as dores. E quando você tem esse propósito, ele te mantém vivo e firme, mesmo nas situações mais adversas e inimagináveis. Então, assim, quando eu falo isso, parece até que as coisas que a gente tá falando são piada, né? Tipo, o cara se manter vivo ao holocausto ou eu parar de comer a comida, que eu tenho comida na geladeira. Então, parece piada, mas cada um tem o seu problema. Seu problema não é diminuído, tá? O seu vício e tal. Mas é interessante colocar isso na balança, porque se essa pessoa que passou por uma das piores coisas que existiu no planeta, na história do ser humano, e sobreviveu, fala que é isso que manteve ele vivo. Ele falava que se via no auditório cheio de gente falando sobre a teoria que ele tinha criado, né? Sobre psicologia positiva, um monte de coisa e tal. Então ele falou, não há psicologia positiva em si, mas ele tinha criado, ele estudava a mente, ele era, não sei se ele era neuropsicólogo, alguma coisa assim. Mas ele falava que se via nesse auditório falando para um monte de gente isso que ele tinha desenvolvido. E ele todo dia se via nesse auditório. E era isso que mantinha ele vivo. Ele queria terminar essa teoria que ele estava escrevendo. Ele queria terminar isso que ele estava construindo, né? E ele se via ali. Então, é mais forte do que a pior coisa que pode te acontecer. Se você tem um propósito em vida de cuidar dos seus filhos, nem a pior coisa que te aconteça vai ser maior do que isso. Então, você vai dar um jeito de se manter vivo. Então, se o seu propósito em vida é ver seus filhos crescerem, casarem, você vai ser mais forte do que a necessidade de fumar, ou beber, ou fazer coisas que vão prejudicar a sua saúde. Porque você vai lembrar, cara, se eu fizer isso, eu vou estar provavelmente diminuindo a minha qualidade de vida ao longo do tempo. Eu não vou ver, tem uma chance de eu não ver meus filhos crescerem. De eu não ver os meus filhos casando, de eu não viver isso. E esse é o meu propósito em vida. Então, é preciso ter. E é isso, gente. Eu amo falar sobre essas coisas, né? Ficaria 1.000.000.000 de horas. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês sobre autocontrole. Eu espero de coração que tenha te ajudado. Espero de coração que tenha te feito refletir, talvez, sobre a sua vida. E eu espero que tenha trazido pra você uma solução prática, sabe? Uma solução que você consiga implementar na sua vida. Não é algo que vai mudar do dia pra noite. Mas com o tempo você vai perceber que esse desejo que você tem hoje por causa do gatilho, por causa da rotina que você tem estabelecida e desse hábito que você tem estabelecido, com o tempo você nem vai lembrar o tanto que você sente à vontade. Tipo, com o tempo você não vai nem fazer ideia, sabe? Com o tempo vai ser tão fácil pra você passar por esse vício, por essa vontade, porque você tem um propósito, porque você não tem mais esse hábito, não tem mais essa rotina, porque você se livrou do vício
biológico, e aí só resta o vício psicológico que você vai trabalhando com o tempo. Mas é isso. Espero que tenha te ajudado. Se você tá aqui no YouTube, comenta o que você achou, se te ajudou, se você também passou por uma coisa parecida comigo, se você viu um sentido nisso. Enfim, comenta, curte, se inscreve. E uma coisa que eu vou pedir pra você é o seguinte: compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes está sofrendo para tentar superar um vício. Tem gente que às vezes... Eu, por exemplo, amaria ter visto um vídeo desse quando eu estivesse passando pelo que eu estava passando ali, de me sentir fraca, de me sentir... essa sensação mesmo de fraca, sabe? Impotente. Então, isso ia me ajudar a ver uma luz no fim do túnel, que eu não conseguia ver na época. Então, se você tem uma pessoa que você ama, uma pessoa que você quer cuidar, que você quer ajudar, manda pra essa pessoa esse vídeo e fala: assiste esse vídeo. Assiste. Pode assistir no vezes 2, mas assiste esse vídeo. Acho que vai te ajudar. E aí a gente compartilha mais, então, essa mensagem, a gente compartilha os ensinamentos. E a melhor forma que você tem pra me ajudar... Eu tento te ajudar trazendo conteúdo, muito conteúdo, a rodo, muito conteúdo. E a forma que você teria de me ajudar é compartilhando com as pessoas. A minha maior forma, mais potente de divulgação é você me ajudar a compartilhar com outras pessoas. Você que tá vendo isso. E é isso, então eu espero que você tenha gostado. Se você tá no Spotify, compartilha também. E encontro vocês amanhã, ou depois de amanhã. E é isso. Beijo no coração de vocês.